Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Boa noite. Boa noite, Calixto. Boa noite, Calixto. Tal qual combinamos, vou adiantar com a matéria até a metade da aula e na segunda metade vou liberar o link, comentar as questões com vocês. Nessa primeira metade da aula, nós vamos nos ocupar de um material que mandei para vocês. Vejam lá no Crepúsculo, vamos conferir juntos, que falei para vocês sobre uma operação da Polícia Federal. Essa operação teria o nome de Maracata, Operação Maracata, e estaria agindo em desfavor de garimpeiros, provavelmente com algum apoio de madeireiras, lá na reserva Yanomami. A reserva Yanomami, vocês sabem, provavelmente uma das maiores do país, e fica no Amazonas, atingindo também Roraima, mas também há uma reserva Yanomami em território venezuelano. Nesse sentido, o que está havendo ali, e que nós vamos estudar hoje, é eventual prática de crime perpetrada por esses garimpeiros, a legislação, como podemos discutir essa legislação dentro da nossa matéria que envolve crimes em espécie. Nós não podemos dar as costas para esses acontecimentos, principalmente porque somos acadêmicos de direito e devemos estar sempre acompanhando os eventos e aplicando nesses eventos o olhar jurídico, que é o nosso papel, é o mínimo que nós podemos fazer. Abrindo essa nossa aula, eu gostaria de falar para vocês de um conceito chamado mimetismo. Mimetismo. O mimetismo é um conceito que já foi estudado por um autor chamado René Girard, que escreveu um livro chamado O Bode Expiatório. O mimetismo envolve uma aceitação de que o homem é um ser mimético, é um ser que copia, é um ser que também imita. O ser humano é um ser que, antes de tudo, copia as coisas, copia hábitos, copia gestos, copia falas, ele copia, ele imita. E, nesse sentido, meus caros, os crimes que envolvem essas ofensas ao meio ambiente e ofensas, evidentemente, à comunidade Yanomami, ela é um mimetismo proveniente das pessoas que ocupam a chefia da nação. Nós já comentamos sobre isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que não existe, por parte das pessoas que estão no governo, que muitas se ofendem por outras coisas, mas em nada se sentem constrangidas diante da barbaridade
que está sendo perpetrada no país nos dias atuais. Uma dessas coisas é a questão desses atentados, desse genocídio que vem sendo perpetrado contra as comunidades indígenas. Tema esse que ainda vai ser investigado por um tribunal penal internacional. Mas o que vem acontecendo? O que vem acontecendo, meus caros, é que as terras Yanomamis estão sendo invadidas. Os Yanomamis estão sendo mortos. E o que o mimetismo tem a ver com isso? As pessoas que estão ocupando a chefia da nação já deram a entender que nada farão a respeito destas agressões. Muito pelo contrário. As pessoas que chefiam a nação praticam uma política, ou melhor, uma necropolítica contra as comunidades indígenas. É a política do deixar morrer. É a mesma política praticada por Israel contra a Palestina. Deixar morrer. Pela falta de tudo. Pela falta de tudo. Então, vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão encontrar casos de alimentos, remédios e outras assistências que não estão chegando às comunidades indígenas. É caso notório a não entrega de vacinas para aquelas comunidades. É a política do deixar morrer. Essa política do deixar morrer chama-se necropolítica. Aliás, é uma necropolítica para a qual também devemos nos preparar, mais uma vez, se considerar o pensamento do crime organizado que está no poder em relação à nova variante da Covid que surgiu na África. Se isso tiver as proporções que se imagina, nós devemos nos preparar aqui no Brasil para novas mortes, para uma nova prática de necropolítica, porque o pensamento genocida que está no poder já se manifestou falando que nada vai fazer. E dentro dessa política do mimetismo, ele nada faz, as instituições não atuam contra ele, não o prendem, não tiram do lugar. Então, esse mimetismo se alastra pelo país. As pessoas acham que podem ser violentas, as pessoas acham que podem desobedecer à lei, que podem desrespeitar as pessoas, que podem bater em negros, pretos, mulheres, comunidades vulneráveis. É o mimetismo. Porque o crime organizado que está no poder não atua, assiste, certo? Então, isso está acontecendo e devemos nos preparar para novas mortes. Antes que eu prossiga, alguém quer falar alguma coisa? Professor, tem uns alunos pedindo para serem aceitos? Aqui no meu controle, todos que se apresentaram entraram em sala. Se tiver alguém pendente, vocês vão me avisando, tá bom? Calixto. Essa questão que o senhor falou das instituições não fazerem nada, aí entraria o crime de prevaricação também, né? Também, mas a prevaricação é apenas um detalhe dentro de uma grande estrutura preparada para não agir. Quem dera a prevaricação pudesse ser tão somente
a vertente na qual se elucidaria esse problema. Vamos atacar a prevaricação, mas não. Existem outras forças atuando de tal sorte que nós só, para além da prevaricação, nós temos que pensar naquela estrutura da associação criminosa que nós já discutimos aqui, que envolve corrupção ativa, passiva, prevaricação e outras práticas que atuam, vejam bem, para destruir a República. Para que serve a Fundação Palmares? Para proteger os negros. Então, coloca alguém lá que não gosta disso. Para que serve a FUNAI? Para proteger os índios. Então, coloca alguém lá que não gosta disso. Para que serve a educação? Para emancipar as pessoas no país. Coloca alguém lá que não deixa. Para que serve direitos humanos? Para dar amplitude de vida às pessoas. Coloca alguém lá que é favorável à morte e à perseguição. E assim. Então, os postos chaves do país, a República, está sofisticadamente ocupado por pessoas que vão lentamente destruindo. A República está sendo destruída, corroída por dentro. Não é uma questão democrática, é uma questão de república. Qual o órgão que seria encarregado de apurar os crimes desta gangue? PGR. Coloca um amigo lá, para que ele não faça nada. Qual o órgão que deveria receber o impeachment dessa pessoa? Coloca um amigo lá, para ele não fazer nada. Quais os delegados estão apurando os crimes praticados pelos filhos dessa pessoa? Tira eles, põe outros. E assim. Então, a República está sendo destruída por dentro. Qual órgão está cumprindo o seu papel? Tal órgão, tira aquela pessoa. O órgão não pode cumprir o seu papel, ele tem que se mostrar omisso, ineficaz, é uma operação em andamento de destruição da República. Destruição de conquistas. Transformar a República numa grande empresa privada, para que toda essa estrutura seja aproveitada para a venda de serviços. E essa é a frase que eu quero que vocês guardem. O direito está sendo substituído por prestação de serviços. O direito está sendo substituído por prestação de serviço. Se você quer, você paga. Simples. Muito bem. Então, nesse contexto, eu vou falar especificamente do macrocrime praticado contra indígenas, por garimpeiros, que provavelmente tem ajuda de latifundiários, que são alguns indivíduos que acham bonito plantar soja e colocar gado em qualquer lugar, acha bonito isso. Acha assim, o suprassumo do desenvolvimento, plantar soja e colocar vaca e boi no terreno. E acha que o Brasil deve passar por isso, séculos e séculos fazendo isso, plantando soja e colocando gado no terreno. Acha bonito, mas enfim. Então, está havendo uma invasão dos territórios, está havendo crimes contra o meio ambiente. Vocês podem pesquisar no Rio Madeira, podem conferir aí, Rio Madeira. O crime organizado praticamente construiu uma cidade flutuante no Rio Madeira, para acabar de vez com aquele ecossistema, porque também estamos ficando especialistas nisso, matar rios. O Brasil está se tornando especialista em ecocídio, matar o ecossistema. Então, o que está ocorrendo no Rio Madeira, com essa cidade flutuante,
É exatamente isso. Aliás, dentro dessa prática criminosa dos garimpos, também existe ali dentro lavagem de dinheiro, evasão de divisas e provavelmente tráfico de droga. Daí eu mandei aquele material para vocês. Ok? Espero que tenham visto aquele material. Por conta desta introdução, vejam, por favor, o artigo. Vejam a lei, por favor, 7.805. Abram aí, me acompanhem. A lei 7.805, ela é de 89. Abriram? Sim, Calixto. Esta lei fala do garimpo. Como o garimpo deve ser disciplinado. Lá no artigo 14 desta lei, vejam aí, fala que o garimpo vai ser organizado por cooperativas. Cooperativas. Não é por empresa estrangeira financiando o garimpo ilegal. Não é por latifundiário interessado em tomar terra indígena. Não. Cooperativas. Está falando aí, no artigo 14, que já está previsto na Constituição. Cooperativa. Não é latifundiário. Não é garimpeiro homicida, não. Nem genocida. Cooperativa. Por favor, abram aí a lei 11.685. Abram, por favor. Ela é de 2008. 2008. Qual lei, Artigo 12. Repete. 11.000, lei 11.685. 11.685. Ela é de 2008. Artigo 12. Acharam? Sim, Calixto. Esta lei é conhecida Estatuto do Garimpeiro. Estatuto do Garimpeiro, que fala no artigo 12 as obrigações do garimpeiro. E aí vocês estão vendo aí, recuperar as áreas degradadas, não é chegar a destruir e ir embora, não, tal qual essas pessoas fazem. Recuperar as áreas degradadas, atender o que o Código de Mineração faz, cumprir a legislação. Então, é uma obrigação do garimpeiro, atuando em cooperativa, respeitar a lei. Então, de um lado nós temos o Estatuto do Garimpeiro, que é esta lei que eu falei. Do outro lado, nós temos, abram a lei, por favor, é uma lei 6.001, é a lei 6.001 de 73. Lei 6.001 de 73. É uma lei bem antiga. Acharam? Achamos. Esse aí é o Estatuto do Índio. Esse é o famoso Estatuto do Índio. Então, o que está havendo? Nós temos, de um lado, o Estatuto do Garimpeiro, do outro lado, o Estatuto do Índio. São dois estatutos perfeitamente conciliáveis. Por isso que se chama ordenamento jurídico. No ordenamento jurídico, as leis são conciliáveis.
elas são harmoniosas. Então, é perfeitamente possível haver garimpo no Brasil, nenhum problema, desde que a lei seja respeitada. O que o crime organizado está fazendo na comunidade Yanomami, nas terras do Yanomami, é exatamente um desrespeito à lei. Não cumprir a lei. E aí? E aí é que entra o mimetismo. O que é mimetismo? Se o governo não intervém, ele está dando o recado. Ele está dando o recado para a parte mais forte. Qual que é a parte mais forte? Quem está com flecha? Ou quem está armado até os dentes? Ou quem joga agrotóxico na floresta para eliminar a vegetação e a própria comunidade? Então, se o governo nada faz, ele está dando o recado. Podem fazer o que bem entender, que eu não vou fazer nada. Isso é que é mimetismo. Então, a parte mais forte vai avançando, avançando, ao ponto de, se a polícia intervir, como de fato tentou intervir, e está tentando, aí vem a ameaça. Por que chegou a esse ponto? Porque essa prática ganhou tanta proporção que agora está difícil de controlá-la através de meios ordeiros. O mimetismo deu à parte mais forte, que são os garimpeiros, a petulância de dizer: se essa operação continuar, nós vamos tocar fogo nas embarcações, nós vamos tocar fogo nos prédios públicos. Então, vejam a inércia, o mimetismo, o que gerou. Ok? Mas o recado do governo para grileiro, latifundiário ilegítimo, foi sempre o mesmo. Podem fazer, podem agir, que da nossa parte não vamos atuar devidamente. Assim como pretendem não atuar de novo com a nova variante, que eu já falei, que é outro temor agora que nós temos que ter. Mais uma preocupação para o brasileiro. Mais um pesadelo vindo aí. Porque o líder da macro-organização criminosa fala que nada será feito. O vírus já está por aí, então tem que ser um sujeito que já está vacinado, esconde o cartão dele, que é um mau caráter, esconde o cartão e deixa as pessoas morrerem, num plano nefasto de necropolítica. Vamos prosseguir. Então, alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto não, Calixto. Muito bem. Então, diante desse confronto entre o Estatuto do Índio e o Estatuto do Garimpeiro, que eu já falei para vocês, que são conciliáveis perfeitamente, pela Constituição, já falei também, existem dois crimes, que nós vamos discutir sobre eles agora, que é a nossa matéria. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Lei 9.605, por favor. Lei 9.605. Ela é de 98.
Abriram? Sim. Sim. Gostaria que abrissem no artigo 55. 55. Então, o primeiro crime é esse: executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a licença que foi obtida. Esse é o primeiro crime que está em questão. Ok? Esse é o primeiro. Artigo 55, marquem. É o que os garimpeiros estão fazendo lá, agindo sem autorização. O segundo, aí eu vou precisar que vocês abram a Lei 8.000, por favor, a Lei 8.176. A Lei 8.176. Ela é de 91. Artigo 2º. Abriram? Sim. Sim. Pois bem, lá no artigo 2º desta lei, fala de crimes contra o patrimônio da União. Ok? Então, o artigo 2º fala de crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas. Então, são dois crimes que estão sendo praticados ali. Guardem bem, se forem questionados. São esses dois crimes. Aí nós poderíamos dizer que o seguinte: haveria o princípio da especialidade. Pelo princípio da especialidade, vocês já estudaram isso. Existem 3 princípios que devem ser estudados na hora de tipificar: especialidade, subsidiariedade e consunção. Consunção, subsidiariedade e especialidade. Nesse caso, alguém diria: há que se aplicar o princípio da especialidade, escolher a mais específica, para que os autores respondam por um crime só. Não. Mas por que não? Porque são bens jurídicos diferentes. A lei 9.605 fala da destruição do meio ambiente. Então, é um bem jurídico, destruir o meio ambiente. E a segunda lei fala de se apropriar de bens pertencentes à União. Então, são 2 crimes diferentes. Um ataca o meio ambiente, Lei 9.605. E outro ataca o patrimônio da União, que é extrair essa matéria-prima em desacordo com a lei, na Lei 8.176. Então, não há um crime, são 2. E como são 2 crimes que estão sendo praticados com uma única ação, eles estão destruindo o meio ambiente
e estão se apoderando de bens da União, isso chama-se concurso formal. Nós já vimos isso. Então, tem a modalidade de concurso material, tem concurso formal, tem crime continuado. Nesse caso que nós estamos estudando hoje, que é a questão do garimpo, são 2 crimes que eles estão praticando com uma única ação. Então, na medida que eles estão ali destruindo o meio ambiente e se apoderando da matéria-prima da União, está havendo um concurso formal. Esses crimes que eu falei para vocês estão sendo apurados, depois vocês podem pesquisar, numa operação chamada Maracata. Maracata. Maracata é uma forma de se referir ao verde que se vê nas coisas, ou seja, esmeralda. Esmeralda. Operação Maracata. Claro que não é uma operação que está sendo muito divulgada, porque a nossa imprensa só sabe falar de tráfico de droga no morro, é especialidade. O resto não é crime para a nossa imprensa, essa imprensa marrom. Uma questão que eu quero discutir, que eu mandei para vocês, é a seguinte: por favor, abram a lei 13.260. Lei 13.260. Abriram? Sim. Sim, Calixto. Muito bem. Então, essa lei, vocês viram aí, ela fala do crime de terrorismo. Terrorismo. Aí vamos lá na matéria que eu mandei para vocês. No Crepúsculo. Então, vocês podem ver lá que eu coloquei uma operação contra o garimpo ilegal, vejam lá. E mais adiante, um pouco mais para cima, eu coloquei lá a ameaça dos garimpeiros. Vejam lá, por favor. Acharam aí? Acharam no Crepúsculo? Eu achei. Achei. Então, vejam aí. Vejam que os garimpeiros ameaçaram atear fogo nas embarcações. Se a polícia insistir na operação de contê-los. Ou seja, o mimetismo chegou a esse ponto. Aí eu quero ver com vocês, pela lei 13.260, vejam aí, fala do terrorismo. Vejam o artigo 2º, por favor. Artigo 2º. Quem poderia ler o artigo 2º, por favor, desta lei? Eu posso ler, Calixto? Por gentileza. Artigo 2º.
O terrorismo consiste na prática, por um ou mais indivíduos, dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Isso. Então, isso aqui é terrorismo. O terrorismo, então, é provocar medo nas pessoas. Medo nas pessoas. Por quais motivos? Xenofobia, que envolve o preconceito contra algum grupo, a discriminação de raça, etnia, religião. E aí, vejam o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro fala o seguinte: usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, veneno, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Isso é grave, ok? A questão, meus caros, por que isso não tem a gravidade? Por que a ideia de gravidade não chega? Por causa da mesma razão que a ideia de tráfico chega. Por que o tráfico é grave? Porque a mídia fala que é grave. Por que essa conduta, essa ameaça não é grave? Porque a mídia não falou que é grave. Então, meus caros, nós temos que estudar mais profundamente um direito penal modernizado a partir de algumas circunstancialidades. Dentro delas, a informação. Quem está criando o crime como nunca, e quem está criando o criminoso como nunca, é a informação. O controle da informação hoje é praticamente o controle da visão e do pensamento jurídico. Todas as barbáries que a macrocriminalidade está praticando, quem assistiu à apuração da CPI da Covid, aquele conjunto de crimes, 10, 12 crimes, é de ficar horrorizado, perplexo. E a imprensa tratou daquilo da mesma forma que trata da previsão do tempo, com banalidade. Ok? Então, não se trata principalmente de uma questão de educação, não. A questão, primeiro, é a informação. Quem controla a informação? Quem controla a luz que entra na caverna para produzir sombra? Porque lá no mito de Platão tem os gestores da sombra, o pessoal que manuseia a sombra, enquanto alguns assistem às sombras. Quem projeta a sombra, meus caros? Quem está projetando a sombra para nós? Sabemos perfeitamente que vivemos dentro de uma caverna midiática. É por isso que somos miméticos. Copiamos uns aos outros.
E se nós copiamos uns aos outros, o controle da informação é que estabelece o crime e o que não é. Portanto, à luz dessa discussão, fica essas proposições. São proposições que envolvem os dois crimes perpetrados, são proposições que envolvem a formação da organização criminosa e são proposições que envolvem delitos que não recebem a devida gravidade. Nós estamos vivendo num momento de necropolítica, de deixar morrer e deixar matar. A palavra está aberta. Quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Gabriela, algum comentário? Não, Calixto. Só abismado mesmo com tudo que está acontecendo. Janaína, alguma reflexão? Não, Calixto. Só refletindo mesmo acerca de toda essa questão da necropolítica, né, que é evidente, mas que encontra-se muito velada. E a população tende a acreditar, né, nisso, de forma cada vez mais significativa. Devemos ficar assustados porque as pessoas que estão na chefia da nação já disseram: se vier uma nova variante e nos atingir de novo, não vão fazer nada de novo. Relembro, antes de eu dar a palavra a Maria Carolina. A imprensa, é claro que não fala nada, mas muitos países já vacinaram as crianças. Canadá, por exemplo, todas as crianças estão vacinadas. Ou seja, as próprias crianças agora que provavelmente serão o alvo da necropolítica. Os cientistas da Fiocruz, ameaçados, caso liberem a vacina para as crianças, estão sendo ameaçados. E, nesse contexto mimético, quem deveria fazer alguma coisa, não faça. Ou seja, o recado está dado. Podem agir que eu não faço nada. Muito pelo contrário. Ok? Maria Carolina. Calixto, só um comentário mesmo, que eu vi o vídeo que o senhor postou no Crepúsculo sobre o atual vice-presidente que está na chefia. Eu fiquei, assim, abismada com a fala dele, como se ele estivesse tratando tudo normal, sabe? Eu fiquei impressionada, a calma que ele falava, falando, todo ano acontece isso, como se fosse algo muito normal que está acontecendo em relação aos garimpeiros. E, assim, aquele tanto de bar que ele querendo diminuir ainda o número, né, que estava lá, tão grande, assim, eu fiquei impressionada. Okay. Enquanto isso tudo acontece, uma pessoa envolvida na Lava Jato, que é a matéria nossa, nós já estudamos aqui, Lava Jato, determinado juiz da Lava Jato, que montou uma organização criminosa e destruiu o país, entregou o país e suas informações de bandeja para o estrangeiro, e fugiu para o estrangeiro, isso é fuga, ficou lá algum tempo, e agora volta, já foi escolhido como o grande candidato desta mesma elite da necropolítica. Então, nos preparemos, porque a situação vai piorar. Repito, eu espero que vocês tenham registrado a fala. Os direitos conquistados estão sendo transformados em
prestação de serviços. Você quer educação? Paga. Quer saúde? Paga. Quer segurança? Paga. Então, os direitos estão sendo transformados em prestação de serviços. E, para fechar essa abordagem, o humano, assim como Nietzsche já dizia, numa reflexão, que Deus está morto, o humano está morto. O humano, em face da grande divindade, o capital, o humano está morto. As primeiras vozes que vão questionar que Deus está morto, não que é um absurdo, são as primeiras vozes a cobrar dinheiro por aquele Deus. Ok? Na mesma questão, o humano em relação ao capital está em terceiro, quarto, quinto planos. O capital vem à frente. Não interessa meio ambiente, não interessa ser índio, não interessa ser vulnerável, não interessa. Vale o investimento, vale o capital. Se você é uma boca para comer, uma boca imprestável, que se dane. E apenas também já expliquei para vocês aqui que o próprio ensino jurídico, à noite, deve refletir, porque o ensino jurídico, de uma forma geral, noturno, à noite, foi estabelecido no século XIX, na metade do século XIX, para negros, para que eles não se misturassem com os brancos. E já teve apartheid no Brasil. Ok? Já teve apartheid no Brasil. Negro não podia frequentar a escola. Isso é apartheid, isso é racismo. Páginas rasgadas da nossa história. Ok? Como páginas estão sendo rasgadas dos crimes que estão sendo praticados aqui dentro, contra a humanidade, contra o meio ambiente, crime de genocídio, enquanto uma mídia a serviço da macrocriminalidade, tudo esconde e nada informa. Algum comentário? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Bom, se não tiver mais debate, o que eu tinha preparado para debater com vocês era isso. Eu vou abrir o link da prova para vocês e vamos comentar as questões e a forma como elas devem ser feitas. Vou mandar agora no Crepúsculo. Mandei aí. Vamos lá? Abram, por favor. Abriram? Sim. Então vamos lá. Sim, tá abrindo. Então vamos juntos. Todo mundo, desde o início, devagarzinho, todos juntos. Então tá lá. É uma avaliação, crimes em espécie, a nossa matéria, valor 4.000 pontos, entrega amanhã às 22 horas, como de praxe, amanhã às 22 horas. As questões
meus caros, vejam bem, elas deverão ser respondidas em conformidade com as aulas. Então, aquela questão que vem lá não sei da onde, né? Vai lá, copia, cola, traz um troço lá esquisito, não sei de onde, da internet. Eu nem vou ler. Eu tive alguma tolerância nas provas passadas, dessa vez eu não vou ler. Está falando coisa com coisa, resposta para pergunta que não é a que eu estou perguntando. Certo? Então, outra questão que eu nem vou ler. Eu peço 10 linhas. Tem 8. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou contar as linhas. Não tem 10. Eu não vou ler. Eu não vou ler. Então, já estou avisando. Ok? Eu não vou ler. É 10 linhas, é 10 linhas. E outra coisa, de acordo com a nossa matéria, não é tirá-la não sei de onde, não. É o que a gente discutiu em sala de aula. A matéria é gravada. As aulas estão todas lá. Então, confere a matéria. Se não for de acordo com o que a gente conversou, não vou corrigir. No item 1, a primeira questão que eu estou falando, eu estou perguntando a vocês o seguinte, não é nenhuma questão, o aluno, primeiro vocês vão colocar o nome, é claro, coloca o nome completo, e eu pergunto, participou de algum encontro do nosso grupo aos sábados? Já veio em algum? Só quero saber. Sim, fala qual dia, que está tudo gravado, eu vou lá conferir. Me fala. Participou de alguma atividade complementar no portal? Eu recebi alguns comunicados aí de alguns alunos que fizeram uma atividade. Então, me esclareça. Fizeram? Coloca aí. Qual atividade que eu vou conferir? Essa primeira questão é apenas para mim verificar essa participação do aluno de uma forma mais abrangente. A primeira questão mesmo, ela é a seguinte, foi com base na aula de vocês. Foi realizada uma aula de exposição dos alunos sobre sistemas de justiça, desde o Tribunal do Júri, muitos aqui ajudaram, até o Tribunal Penal Internacional. Então, é uma questão muito simples. Eu quero um resumo desta aula, eu quero um resumo, quem falou, sobre o quê, não precisa falar os nomes dos envolvidos, não, ninguém é obrigado, mas os tópicos eu quero. O que foi discutido nessa aula? Foi discutido isso, 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 isso. Ao final, eu quero um breve comentário. Comenta. O que você achou da aula? Faz uma abordagem sobre essa aula. Uma pequena análise, um pequeno comentário. Ficou clara essa questão? Nessa questão dos tópicos, é para a gente listar os tópicos só do Tribunal do Júri, do que foi apresentado do Tribunal do Júri e do Tribunal Internacional, ou dos outros? Não. O que eu quero não é que se pegue cada tópico de forma bem específica. Na realidade, eu acho que foram 5 tópicos. Então, eu quero que fale de cada tópico de forma bem resumida. Bem resumido. Não precisa entrar especificamente em cada tópico. De uma forma geral, então. Isto. De todos. Quero falar, foram discutidos tais tópicos. Nesse falou resumidamente sobre isso, nesse sobre aquilo. Uma forma bem sucinta, bem simples, e ao final um comentário. Ok, obrigada. Lembrando que a aula está lá, é só conferir. Veja que é uma questão que é só conferir a aula. E que eu peço 10 linhas, no mínimo. 1000 pontos.
A próxima questão, eu fiz um vídeo curto com o nome de pré-aula. Foi, acho que num dia que foi feriado, não sei. Então, tem uma pré-aula lá curta, deve ser uns 10 minutos, e que eu conversei com vocês sobre a possibilidade de hominicídio, conversamos também em sala, e homicídio misantropo. Hominicídio e homicídio misantropo. Lá nessa pré-aula, nós conversamos sobre isso. Então, eu pergunto, como foi essa reflexão? Afinal, o que é isso? Hominicídio e homicídio misantropo. Existe? Essas figuras estão previstas na nossa legislação? Comenta, fala sobre. Eu quero também 10 linhas. Maria Carolina, pois não. Calixto, essa pré-aula foi a última segunda-feira que a gente teve feriado no dia 15 de novembro? Parece que sim. Uma curtinha. É porque todas as vezes em que vocês estiveram ocupados com semana jurídica, as vezes em que nos deparamos com feriado, eu mandei material para vocês. Se algo que não faltou no nosso curso foi volume. Então está lá, ok? Maria Carolina? Ok, Calixto, obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, fica à vontade. Só, Natália, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta sobre a número 1, mas o senhor pode terminar de explicar, que aí depois eu faço. Não, pode fazer, pode fazer. Não, é porque sobre a questão de colocar a data dos encontros que já participou, eu ainda não peguei meu certificado. Eu lembro que quando eu participei... Não tem problema. Isso, coloca lá que o resto eu pesquiso, entendeu? Mas, Calixto, os encontros estão no crepúsculo, não tá? Todos os encontros dos sábados. Como é que é? Os encontros dos sábados estão no crepúsculo, não estão? Estão. Está tudo gravado. Se tiver dúvida... Natália, se você lembrar, se você me falar qual que é o tema, pelo menos, que foi discutido, eu já sei o que é, entendeu? Tá bom. Então, não precisa trazer a data. Fala assim, mais ou menos, eu participei num sábado e naquele sábado estava sendo discutido isso e isso. Eu tenho lá no meu registro, tá bom? Tá bom. Uhum. Bom, então, depois, vamos prosseguir. Calixto. Pois não? Desculpe interromper, mas aproveitando o gancho de vocês estarem falando sobre a número 1, sobre a atividade complementar do portal, é o ED que os outros professores estão avaliando? Qualquer uma. Ah, sim. Muito obrigada, viu? Ok? Então, qualquer coisa que vocês fizeram lá no portal, que ajudou no curso, na matéria, me fala, que eu vou conferir, e mesmo que não seja da minha matéria, eu vou tratar como uma questão do curso de uma forma geral, entendeu? Perfeitamente, obrigada. Tudo bem. Bom, a outra questão, ela é a número 4, lembrando que a primeira foi esse pedido, então a número 2 vale ponto, a número 3 vale ponto, agora a número 4, vejam bem, conversamos isso também em sala de aula. As chacinas da polícia contra comunidades vulneráveis fazem parte da tradição violenta do Estado brasileiro. Ok? Desde lá da favela do Alemão, que foi objeto da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é uma tradição do Estado ser violento com essas comunidades. Então, eu quero saber o seguinte, as mais recentes foram no Jacarezinho, 25 mortos, Salgueiro, 20 mortos, tudo jogado assim no meio do mato,
seriam tipificadas de que forma? Como tipifica essa conduta? Qual artigo do Código? Haveria concurso de crimes? Haveria concurso de agentes? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderia ser acionada? Veja que essa questão está ligada à anterior, porque vocês falaram sobre o sistema de justiça. Então, eu quero que vocês falem sobre essas chacinas, onde elas se enquadram, se tem concurso de crimes, se tem concurso de agentes e se a comissão pode abordar esses casos. Ficou claro ou ficou complicado? Está claro. Basta consultar na internet, consulta as nossas aulas, ok? Fala da chacina, como foi, a barbárie, uma barbárie. Dentro do mimetismo, é aquilo que eu falei com vocês. O governo se manifestou contra, ele veio a público falar que aquilo foi um absurdo? Não. O silêncio. Então, o silêncio, o que é que fala? Pode continuar. Ok? Pode pegar a patuleia, pode pegar a ratatouille e meter bala, que não serve para nada. Esse é o recado. A gente vai tipificar, então, o fato deles terem, né, feito essa chacina. Isso. E responder aqui. Houve concurso de crimes? Houve concurso de agentes? Prestar atenção nos itens da questão. Tá bom. Aí, na tipificação, eu também já coloco se houve concurso ou não? Por exemplo, o artigo. Se tiver concurso de crime. Sim, já explica. Tá bom, obrigada. Ok? Bom, então essa foi a quarta questão. A quinta questão está ligada àquilo que nós acabamos de conversar. A quinta questão, veja. Conforme se tem noticiado, garimpeiros ameaçam incendiar barcos de transporte, como represália às operações da Polícia Federal. Eu quero saber, tal conduta poderia se constituir em crime? Seria crime de terrorismo? Comentário em 10 linhas. Bom, acabamos de conversar sobre isso agora mesmo. 10 linhas. Carlos, Pois não. nessa questão não tem a pontuação. Quanto que ela vai valer? Todas são 1.000 pontos. Ok? Todas. Depois eu vou ver se eu corrijo lá. Mas são 5 questões, são cada uma valendo 1.000 pontos. Mas então, no caso, o senhor está dando ponto a mais para a gente? Porque a prova vale 4, né? Aí são 6 questões. A número 1 não tem pontuação. Então, por mais que tirasse a dela, ainda ficaria 5.000 pontos. Seria uma questão extra? Qual que está sem pontuação aí? Qual que está sem ponto? A 5. E no caso, a 1 também não está constando, Não, né? A a pontuação. 1 não é questão. Tá, então é a 5. E vai até a 6. A número 6 aí está pontuada, não é? Eu vou... na realidade, vocês podem escolher entre a 5, por isso que ela ficou em branco, e a 6. Qualquer uma delas. A 6 é a seguinte. Depois de um exaustivo trabalho, a CPI da Covid encerrou seus trabalhos com indícios de vários crimes perpetrados pelo atual presidente e sua equipe. Quais foram os crimes apurados? Qual é a possibilidade da Procuradoria-Geral da República dar andamento a uma ação penal contra os investigados? Ok? Então, de fato, eu coloquei 6 questões, mas é para vocês escolherem. Vocês podem escolher, de todas essas questões, 4. Eu vou permitir que vocês escolham 4 delas. São 5. Professor. Pois não. Posso fazer as 2 questões e que eu tiver pontuação maior, valer?
Vou pensar e depois dou um retorno no grupo, tá bom? Ok. Então, pessoal, são 5 questões, escolham 4. Prazo até amanhã às 22 horas. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Por favor. Ô, Calixto, a última questão a gente falou ela em sala de aula também, não falou? Mas no início do semestre, todas, né? Porque veja, eu fui abrindo as aulas, e tirando as questões, entendeu? Certo. Ô, Calixto, igual ela falou ao colega, em relação, se quiser fazer todas as questões, pode fazer por conhecimento? Como que é? O senhor, a gente pode falar qual questão a gente quer que avalie ou só escolhe as 4 mesmo? Vocês vão fazendo as questões e eu vou analisar. E amanhã, quem que é o líder da sala aí? A Larissa, eu acho. Então, a Larissa amanhã me manda lá no WhatsApp. Larissa, até amanhã de manhã, eu vou analisar sobre a pergunta da colega para ver se eu escolho as 4 melhores, entendeu? Aham. Obrigada, Calixto. Até amanhã cedo eu te dou um retorno e você repassa para a turma, ok? Ok. Ô, Calixto, Pois não? eu vou ter que fazer a prova hoje e entregar, porque amanhã eu vou ter compromisso, não vou ter como fazer. Então, eu posso fazer todas, e aí eu coloco entre parênteses, talvez as que eu preferir. Aí, se o senhor achar melhor não corrigir todas, corrige as que eu especifiquei e ignora a que tiver sobrando. Assim. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu já me decidi, eu vou autorizar, ok? Quem responder todas, eu vou escolher as 4 mais bem respondidas, tá bom? Então, tá bom. Obrigada, Calixto. Ficou claro, Larissa? Obrigada, Calixto. Ficou claro, sim. Maria Isadora, alguma dúvida? Obrigada, professor. Alguma dúvida, pessoal? Professor. Pois não? As atividades complementares aí da questão 1 é de forma geral, de todas as disciplinas que a gente está cursando, não é isso? Sim. Beleza, obrigado. Qualquer uma. Qualquer demonstração do aluno de empenho em relação ao curso, eu vou considerar aqui também, tá bom? Beleza, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Pessoal? Não, professor. Pessoal, então, quem quiser sair da sala para começar a fazer atividade, não se esqueçam das orientações, não se esqueçam de consultar as aulas, elas estão todas lá. Então, podem sair da sala, podem se dedicar à atividade. Eu desejo a todos, assim, que se saiam muito bem na prova, tá bom? É o meu desejo que todos se saiam bem. Não tem questão aí que é armadilha, pegadinha, eu detesto isso. Eu quero que todos se saiam bem na prova, tá bom? Professor, essa vai ser a última aula? Sim. Dessa matéria, sim. Ok? Ficou triste? Ok. Fiquei, mas tá bom. Tá bom. Então, pessoal, boa noite para todos, ok? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelas aulas, Calixto. Por ter nos Obrigada pelo conhecimento, professor. Foi uma alegria para mim, ok? Muito obrigada, Calixto. Para nós também. Peço do senhor novamente. Até a próxima, né, Calixto? Também. Até o próximo período. Até o próximo período, professor. Um abraço. Um prazer ter aula novamente esse semestre com o senhor. Obrigada, Calixto, pelas aulas. Foi muito bom, muito produtivo. Calixto, Pois não? o link da prova de substitutiva vai ficar disponível aonde?
Qual prova que você está falando? Eu vou, cada dia eu dou aula até a metade e libero o link, entendeu? Da primeira prova oficial que eu perdi. Não, a primeira prova é a segunda chamada. Tem que esperar o Então. calendário da escola, ok? Ah, tá. Entendi. Pode ficar tranquilo. Vai ser semana que vem, se eu não me engano, não é? Isso, exatamente. Ah, não, então tá bom. Obrigada. De nada.